Olá, boa noite. Boa noite. A CPI da pandemia ouviu hoje familiares enlutados e sobreviventes da Covid-19. Do lado de fora do Congresso, houve um ato em memória a 600 mil vítimas da doença. E hoje o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, também mudou mais uma vez a data para a apresentação e votação do relatório. A sessão desta segunda-feira foi marcada pelos depoimentos de familiares de vítimas da Covid-19 e sobreviventes que tiveram sequelas graves da doença. Um morador de cada região do país foi convidado a falar aos senadores. Representando o Centro-Oeste, o jornalista Arquivaldo Bitts Leão contou que perdeu 6 parentes e há 3 meses teve Covid-19. Ele perdeu a audição e não consegue mais andar sozinho. A jovem Giovana Gomes contou que perdeu o pai e a mãe durante a pandemia. O pai chegou a se curar da Covid, mas morreu dias depois quando o câncer se alastrou. Ela, órfã da Covid, ficou com a guarda da irmã de 10 anos e se tornou a chefe da família. Eu e meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. A partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela. Assim como para ela não poderia ficar sem mim. Então eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que de que ela estaria comigo o tempo todo e ela também queria estar comigo o tempo todo. A enfermeira de Manaus, Mayra Pires, também relatou ter perdido parentes próximos. Ela cuidou da irmã enquanto ela estava entubada, mesmo com poucos recursos e muitos pacientes graves. Mayra cobrou do poder público assistência aos órfãos da pandemia. Graças a Deus nós temos ONGs, que ajudam essas crianças em Manaus, no Amazonas. Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são 4 crianças. E o que estão fazendo do que estão fazendo para olhar essas crianças? Como vai ser o futuro delas sem os pais? Se eles não têm muitas vezes perspectiva. Os meus sobrinhos, eles têm a nós. E as crianças que não têm família? O que está se pensando em fazer de política pública para resolver, para dar um futuro para essas crianças? O relatório do senador Renan Calheiros deverá conter a sugestão para que seja criada uma pensão para os órfãos da pandemia, assim como aposentadoria por invalidez para aqueles que a perícia médica sugerir. Mas o relatório tem nova data para apresentação. Após o vazamento de trechos do relatório, houve uma instabilidade no G7 e divergências entre o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, e o relator, senador Renan Calheiros. A nova previsão é que o relatório seja apresentado na quarta-feira e a votação seja feita no dia 26. A explicação oficial é que 24 horas seriam insuficientes para analisar as mais de 1000 páginas do relatório de Calheiros. O relator amenizou a situação e disse que divergências são comuns no parlamento. Nós tivemos vazamento de algumas minutas, foram minutas apenas, expressam um pouco o meu ponto de vista. Eu os defenderei a partir das provas colhidas e dos depoimentos, mas a disposição de todas as partes é com relação à construção de uma convergência. O relatório ainda está para ser concluído, passando por ajustes e acertos. Isso aí não significa absolutamente nada. Quer dizer, o vazamento não é bom, mas já que vazou, nós vamos aproveitar essa circunstância para confrontar pontos de vistas, para que o relator acerte um posicionamento comum. A minha disposição é essa. Calheiros disse ainda que 11 crimes devem ser imputados a Bolsonaro no relatório final. Tanto o adiamento quanto a menção ao presidente foram criticados pelo senador Marcos Rogério. A CPI, mais uma vez, anuncia a conclusão dos trabalhos e adia essa conclusão. Não dá para confiar no que eles anunciam mais, já fizeram isso pelo menos 2 vezes e me parece que agora o adiamento é porque não há entendimento entre os membros do G7.
E é compreensível que não haja entendimento entre os membros do G7, porque se o relatório do senador Renan Calheiros realmente indicar o indiciamento do presidente da República, agora, se essa moda pega de indiciar quem não é investigado, olha, vai mudar o padrão dos inquéritos das polícias Brasil afora. Um delegado de polícia que preside um inquérito, daqui a pouco vai indiciar quem ele não investigou, prova que ele não coletou e pessoa que ele não é competente para investigar. Mas lá, na conclusão do inquérito, ele vai indiciar essa pessoa. Pode isso? Porque é o que o relator está fazendo aqui. Ele não investiga porque não tem competência o presidente da República. O que é investigado são as ações ou omissões do governo, não o presidente da República. Além do relatório de Renan Calheiros, a CPI deve receber um relatório paralelo da base governista e outro do senador Eduardo Girão. Na sessão desta segunda-feira, a CPI também aprovou o requerimento para que o Ministério da Saúde informe em no máximo 24 horas a quantidade de vacinas que estão à disposição do governo, mas ainda não foram distribuídas aos estados. Fora do Congresso, foi realizado um ato em homenagem a 600 mil vidas perdidas na pandemia. 600 lenços brancos foram pendurados em memória pelos mortos. O ato foi organizado pela ONG Rio de Paz. Depois, os lenços foram entregues aos senadores da CPI da pandemia. Graças a Deus nós temos ONGs, que ajudam essas crianças em Manaus, no Amazonas. Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos do Covid. Só da minha família são 4 crianças. E o que estão fazendo por causa? Do que estão fazendo para olhar essas crianças? Como vai ser o futuro delas sem os pais? Se eles não têm muitas vezes perspectiva. Os meus sobrinhos, eles têm a nós. E as crianças que não têm família? O que está se pensando em fazer de política pública para resolver, para dar um futuro para essas crianças?